Mas antes, olha, um segundinho, eu peço que se você é fora Bolsonaro, você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Agora, vamos falar sobre isso. Eu vou primeiro mostrar aqui uma declaração do Bolsonaro mentindo, que é importante mostrar algumas mentiras do Bolsonaro. Tem uma página no Twitter que chama Desmentindo Bolsonaro. Eles mostraram aqui o Bolsonaro mentindo, e agora mentindo mesmo, ó. Você vai ver aqui uma pessoa que está mentindo. Diz aqui Bolsonaro: eu quero que pegue uma imagem minha, você vai ler, você mesmo. Eu quero que pegue uma imagem minha, eu falando que hipotequei solidariedade de imediato a um país. Isso não é verdade. Somos solidários à Rússia. Isso não é verdade. Somos solidários à Rússia. Não é verdade. Somos solidários à Rússia. Tá aí a mentira escancarada do Bolsonaro. Ele, quando estava na Rússia, depois quando voltou, ele falou mais de uma vez que ele era solidário à Rússia nessa guerra toda. Pois bem, ele tomou lado. E aí, tem uma outra coisa. Muita gente vai dizer: Thiago, mas o Bolsonaro não sabia que o Putin ia invadir a Ucrânia. E agora fica uma dúvida, será que ele sabia ou não? Quando o Bolsonaro foi à Rússia, ele disse que não tinha conversado do assunto Ucrânia com o Putin. Os militares brasileiros, que também, vamos lembrar, quem são os militares brasileiros? São pessoas idôneas, pessoas que estão acostumadas a falar a verdade, a defender o Brasil? Não. É gente do tipo Braga Neto, General Helena, esses militares aí brasileiros, desse naipe aí, esse tipo de lixo, estavam lá com o Bolsonaro. E o que eles plantaram na mídia foi o seguinte, que eles tinham orientado o Bolsonaro a ignorar o assunto Ucrânia, a só falar naquele assunto se o Putin falasse com ele. Ok. Até aí, até acredito. Depois o Bolsonaro saiu, os militares também, dizendo que não se trataram do assunto Ucrânia. Que o Bolsonaro, uma semana antes da invasão na Ucrânia, quando o mundo inteiro só se falava nisso, o Bolsonaro ficou 2 horas junto com o Vladimir Putin, sem câmera nenhuma, andando lá pelo Kremlin, almoçaram juntos, foram no escritório do Putin, só os dois juntinhos assim, misturados, e não falaram do assunto do momento. Eu falo, caramba, que coisa, duvido. Tá. E não fizeram acordo nenhum, né? O Carlos Bolsonaro, o chefe lá do gabinete do ódio, o Tércio Arnaud, foram lá só pra turismo. Engraçado. Tá. Depois, o Bolsonaro deixou escapar que falaram sim do assunto Ucrânia. Aí fica aquela, será que o Bolsonaro sabia que ia ter guerra? Será que o Putin falou, ó, Bolsonaro, vai ter guerra sim. Será que isso era coisa que o Bolsonaro disse, ó, vai virar uma coisa aí que vai nos salvar, que seria a guerra e depois um apoio da Rússia para as fake news bolsonaristas durante a eleição? Vamos lembrar que a Rússia é especialista em ataques hackers e que a Rússia é a principal partem da Rússia a fake news, que são a Rússia é a principal disseminadora de fake news no mundo inteiro. Vamos lembrar, foi a Rússia quem começou o plano que disseminou fake news, que conseguiu convencer mais de 60% da população da Catalunha a separar a Catalunha da Espanha. Isso foi lá em 2018. Eu morava lá na Catalunha, eu lembro como as pessoas estavam assim, bestificadas pelas fake news, dizendo, não, nós temos que nos separar da Espanha. E se perguntava para 10 catalães o motivo, e eles não sabiam dizer o motivo da separação. Eles simplesmente estavam sendo bombardeados com informação de que a Espanha era ruim e ficar na Espanha era ruim. Pra você ter ideia, depois foi provado que aquilo partiu da Rússia, depois isso começou a criar orgânico lá dentro da própria Catalunha. Só para você ter ideia, então eles são especialistas sim em dividir alguém usando redes sociais, online, é especialidade dos russos. Vai saber se isso tem alguma coisa, um pacto Bolsonaro e Putin para isso. Mas, sobre a Ucrânia, eu vou te mostrar aqui um vídeo porque é muito mais importante mostrar o Bolsonaro falar do que eu simplesmente dizer. Tá aqui Bolsonaro em Moscou no dia 16. E o encontro com o Putin demorou aproximadamente 2 horas. Falei para ele que o Brasil é um país que apoia qualquer outro país e é solidário desde que busquem a paz. Essa é a intenção dele. Não entramos na questão específica de algumas questões regionais, mas a posição do Brasil é exatamente essa, não? Estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de 2 horas de conversa. Tratamos de muita coisa. A questão dos fertilizantes foi uma das mais importantes. Tratamos do nosso comércio e, obviamente, ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia, que eu me reservo aí como um segredo, né? De não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam. Mas fala, o que o Bolsonaro falou com o Putin sobre a Ucrânia que é reserva, que é segredo, que ele não queria entrar em detalhes? Ok, aí fica aquela no ar. Só o fato disso ficar no ar já é gravíssimo. Será que o Bolsonaro sabia que ia ter invasão? Por que é gravíssimo? Se ele sabia antes ou não, pode até ser indiferente para muita gente. Porém, a partir do momento em que o Bolsonaro pode saber que havia uma invasão, o mundo inteiro dizia que havia o risco iminente de invasão, o Bolsonaro não, é o mínimo que ele podia fazer, mesmo se ele
se ele achasse que não teria invasão. O Bolsonaro não manda a embaixada brasileira na Ucrânia, o embaixador brasileiro na Ucrânia, começar a fazer um plano de evacuação dos brasileiros. Ali ele está colocando a vida de mais de 500 brasileiros em risco. Por quê? Porque quando começou a guerra, quando a Rússia, naquela primeira madrugada, começou a bombardear várias cidades da Ucrânia ao mesmo tempo, o que aconteceu? As fronteiras da Ucrânia se fecharam, ninguém mais conseguia sair da Ucrânia. Começou uma correria para as pessoas saírem da Ucrânia. O governo ucraniano, que é um governo neonazista, eu já falei aqui, já mostrei várias vezes como o governo da Ucrânia promove o neonazismo, e eu tenho que te falar uma coisa. A diferença do neonazismo do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, dos filhos dele e tal, pro neonazismo da Ucrânia é a seguinte: o Bolsonaro, ele vai e bebe leite, o Eduardo Bolsonaro treina lá num clube de tiro americano que tem o 88 como símbolo, tem vários símbolos neonazistas, eles gostam de ficar falando isso. Enquanto isso, os ucranianos não é só em símbolo, não. Eles matam pessoas, eles carbonizam pessoas, estupraram e mataram mais de 700 mulheres lá na região de Donbas. Eles espancam, eles esquartejam. Uns são nazistas muito mais na palavra e nos acenos ao nazismo do que propriamente nos atos. Os outros não, eles são nazistas de verdade, assim, daqueles que já estão praticando a ideologia nazista. Essa é a diferença dos dois. Uns estão ali ainda na teoria, os ucranianos são nazistas na prática. E aí, sabendo de tudo isso, sabendo que os militares lá são corruptos, que os militares lá não iam deixar estrangeiros saírem, o que está acontecendo até agora, não estão deixando os estrangeiros da Ucrânia sair, só entram nos treinos ucranianos. Até hoje, 10 dias quase de guerra, o Bolsonaro não fez nenhum plano de evacuação. E aí, essas fontes diplomáticas dizem o seguinte: olha, o governo do Brasil não queria passar para o governo russo a imagem de que o Brasil poderia estar desconfiando da retórica do Putin. Porque qual era a retórica do Putin antes da invasão? Era o seguinte: ele dizia, eu não vou invadir. Eu só vou invadir se houver alguma chance da Ucrânia entrar na OTAN. E aí todo mundo sabia, e eu já estava falando aqui no YouTube uma semana antes da invasão, o seguinte: os Estados Unidos estão mantendo a política de portas abertas para a Ucrânia entrar na OTAN. O presidente da Ucrânia, aquele palhaço, tem gente que diz que ele não é neonazista porque é judeu, tá? O palhaço neonazista judeu, assim como o Bolsonaro colocou um negro racista na Fundação Palmares, uma mulher machista no ministério, o palhaço lá, ele falou que sim, que ele queria entrar na OTAN, ele continuou com a retórica dele, com os discursos dele dizendo sim, queremos entrar na OTAN, queremos entrar na OTAN, e aí o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que iria impor sanções à Rússia. Quando ele anunciou que ele ia punir a Rússia pelo que a Rússia ainda não tinha nem sequer feito, aí o Putin falou, eu vou invadir. Todo mundo já sabia que isso aconteceria. Eu estava falando que isso aconteceria uma semana antes. Eles falaram, nossa, Thiago, você deve ser um gênio, você deve ter uma lâmpada mágica que prevê o futuro. Não! Todo mundo já sabia, isso estava claro. É um jogo de xadrez geopolítico em que quando alguém move uma pecinha num jogo de xadrez, às vezes você fala, olha, as únicas jogadas possíveis daqui pra frente são essas. E eram essas, e foi isso que aconteceu. Quem acha que o Bolsonaro é um bandido, se inscreve aí no canal, aproveita, curte o vídeo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar os trechos dos nossos carros de som que estão rodando esse final de semana e vão começar a rodar na semana que vem, que a gente está fechando um monte de cidade agora denunciando o Bolsonaro nas ruas no Brasil. Falou!